A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, está no ar o Universidade 93,7. Eu sou Billy Fernandes. Bom dia, e eu sou Susana Petropoulos. No programa de hoje, você conhecerá uma mulher forte com uma história pra lá de inspiradora. Ela nasceu em 1943, em uma São Paulo que ainda tentava entender o que significava viver à sombra de uma guerra distante. Educadora, filha do Holocausto, sobrevivente da ditadura. Mãe, esposa e avó. Essa é a história de Marta Grosbaum. Estivemos na casa da senhora Marta, em Pinheiros, para ouvir a sua história. Conversamos com uma de suas filhas que nos ajudou a reconstruir seu percurso. E com José Fusari, amigo de longa data de Marta. Tudo agora no Universidade 93,7. Conheça agora a história de Marta. Passar dos 80 anos é, por si só, um feito incrível. Mas Marta também protagonizou episódios marcantes muito antes de se tornar a senhora elegante com cabelos repicados e olhos muito azuis que nos recebeu numa tarde de sábado no sofá de seu apartamento. Como já dissemos, essa é a história da filha pobre de refugiados da Segunda Guerra, que lutou pela democracia e se tornou também membro importante da comunidade judaica de São Paulo, mas não da parte tradicional. É a história da comunidade judaica socialista, que fez forte oposição à ditadura, fundou uma escola nos moldes marxistas e formou artistas marginais e clássicos. Hoje, Marta carrega uma história que não está nos livros, mas que começa assim. A vinda para o Brasil e a infância. Os pais da Marta fugiram da Polônia quando a sombra da guerra já escurecia o horizonte. Nascida e criada no Brasil, ela conta que teve uma infância diferente da parte da família que permaneceu na Europa, perseguidos e mortos por serem judeus. Mas ela carregava desde cedo as marcas de uma memória que não era dela. A infância foi vivida entre o trauma herdado e os ideais que seus pais plantaram. Era uma vida modesta, mas fértil em cultura e em esperança. Começou numa casa em que morávamos alguns tios, era o que hoje se chama cortiço. No Bom Retiro, uma casa comprida que tinha muitos quartos e que o pessoal foi chegando da Polônia. E assim que se ajeitou nessa casa, cada familhinha ficou num quarto. Depois mudamos para a casa de um tio, depois mudamos para um apartamentinho, meu pai e minha mãe trabalhando e tentando melhorar a questão da moradia e tal, e foram melhorando mesmo. Ficaram com horror da Polônia, porque a família da minha mãe inteirinha desapareceu, morava lá e desapareceu, todinho. Depois ela teve notícias de gente que esteve no campo de concentração e conseguiu sair, de que foram queimados todos, né? Nos fornos, nos chuveiros a gás, etc. Todo. Inclusive a minha mãe tinha 2 sobrinhos, que eu tenho a fotografia de duas crianças lindas, que morreram junto com a mãe. Então, a minha mãe, principalmente, meu pai não falava tanto, mas a minha mãe falava muito do horror. Quando a gente falava em Polônia, e tanto que depois, ao longo da vida, a gente viajou um pouco e ela dizia para a Polônia, não. Vocês estão saindo do Brasil, mas para a Polônia, não. Ela não queria que ninguém da família dela daqui fosse para lá. Que ela ficou com esse horror. Então, eu não sei muito o antes. Até o ensino médio, Marta estudou no colégio Schollen Alechen, cujo nome homenageia um importante escritor da literatura Yiddish moderna. Mas o Schollen não era uma escola como outras. Seus próprios pais ajudaram a fundar aquele espaço que ensinava liberdade na língua Yiddish e ideias socialistas. Hoje, o prédio onde ela estudou é a Casa do Povo, um espaço cultural no bairro Bom Retiro. Será que ainda se fala em revolução por lá? Bom, eu estudei os 4 primeiros anos no Schollen. Eu fui a primeira turma que
funcionou no Schollen, eu fui aluna da primeira turma. Mas aí, quando saí daí, eu fui estudar no Caetano de Campos, que era uma boa escola, que existe até hoje, escola pública. Eu já tinha amigos que eram oriundos da pessoal da Casa do Povo, mais velhos do que eu e tal, que já convidavam para reuniões, para discutir questões políticas, para aprender um pouco de política. Então, desde o ginásio foi assim. Na juventude. Mais tarde, Marta entrou na USP para estudar pedagogia. Ela conheceu o marido e se apaixonou. Eu fui para a pedagogia porque eu achava que gostava de educação, de trabalhar com educação. Tinha dúvida se era psicologia ou educação, mas no fim eu fui para a educação. Conheci meu marido no tempo de faculdade, ele fez a poli, conheci ele como a gente se conhecia, como jovens por aí. Em Santos, porque eu conheci um primo dele que era de Santos, e eu ia para Santos, meu pai tinha um apartamentinho em Santos, a gente ia passar férias, tá? Muito envolvido com a política estudantil, fez política o tempo inteiro da faculdade e depois também. Marta fez parte de movimentos estudantis e se envolveu com a política, que sempre esteve presente em sua vida. Não era com o meu grupo de amigos da pedagogia. Até tinha algumas amigas da pedagogia, mas um grupo de outras faculdades que convidavam a gente para participar. Então, eu comecei a participar quando eu tinha 14 anos, eu ainda nem entendia bem o que era mesmo, eu já estava lá junto, sabe? Mais velhos, né, que já estavam inseridos, convidavam e eu tinha interesse em ir atrás. O meu pai se envolveu com a política já na Polônia e ele ficou 4 anos preso político. Ele foi o último da família que veio para cá, dos irmãos dele todos, ele foi o último porque eles vieram e ele estava preso. Ele ficou 4 anos porque preso político. Ele disse que foi uma experiência impressionante porque ele foi preso com pessoas que depois assumiram cargos importantes na Polônia. Então, ele aprendeu muita coisa, eles liam, eles discutiam. Em 4 anos deu tempo, né? Mas então ele veio muito imbuído das coisas da política, porque ele ficou, nesses 4 anos foi uma escola de política para ele. Vida adulta. Depois do curso de pedagogia, veio o trabalho. Marta se tornou educadora e encontrou na profissão um propósito e uma vocação. Eu trabalhei 60 anos em educação. Eu comecei com 14 anos quando eu era estudante, mas eu fui convidada para trabalhar em escola e eu queria muito, então eu fui auxiliar de professor até terminar o curso normal, que era o curso que era de formação de professor. Depois como orientadora pedagógica ainda em escola, depois trabalhei na Secretaria da Educação Estadual, Secretaria Municipal, tive amigas como secretárias de Educação que me chamaram para trabalhar e pude fazer o trabalho que eu achava legal. A gente também acreditava que ia mudar as escolas públicas para muito melhor e a gente se empenhou demais para isso. E tem gente agora estragando tudo disso, falando em escolas militares. Então eu acho que eu tive sorte de conhecer pessoas que me ofereceram trabalhar com elas, pessoas interessantes. E depois acho que mostrei competência porque fiquei muitos anos trabalhando com as mesmas pessoas. A repórter Júlia Stanislau conversou com o professor José Fusari. Eu fiz carreira na Faculdade de Educação da USP, a Marta fez uma carreira muito bonita na administração pública, né? Então a gente sempre teve esse contato pessoal, profissional, sempre batalhando pela escola pública. Apesar daquele fantasma na nossa cabeça, cochicho daqui, cochicho dali,
a gente avançava. Ao longo da vida, Marta Grosbaum se manteve ligada a um lado menos visível da comunidade judaica: os não religiosos, artistas e militantes. Eu me sentia fazendo parte da comunidade judaica e me sinto até hoje. Embora eu tenha pouca participação nos movimentos judaicos, eu não tenho religião nenhuma. Meu pai já não tinha e influenciou, acho que as filhas, porque nenhuma de nós tem religião. E sobre isso, meu pai também tinha tanta certeza da posição que ele tinha, que ele nos passou essa coisa. Minha mãe até veio de família religiosa, mas influenciada pelo meu pai, ela acabou se afastando também. Mas comunidade judaica, nós fazemos parte. Quando eu tenho a possibilidade de uma participação que eu acho importante, eu posso participar. Os judeus aqui no Brasil e no mundo inteiro e na história um pouco mais antiga antes de nós, eles têm uma vida cultural muito rica. Tem muitos escritores judeus que contam a história da Polônia, dos tempos antigos. Isaac Bashevis Singer, em português que eu li, em que ele conta muito, é gostoso para quem está curioso em saber como é que era a vida lá na Polônia. Ele era polonês também, judeu, e então ele descreve a vida. É interessante que você vai visualizando de como é que era. Mas eu faço parte da comunidade, acho que eu faço parte da comunidade judaica, né? Então não tenho nenhuma atividade religiosa, só vou em sinagoga, em casamento, essas coisas. A minha posição é assim, quer dizer, para mim, se Deus existisse, não existiria o que a gente vê existindo hoje. E hoje eu acho que tem uma força da natureza, não sei explicar também, mas eu tenho certeza que não tem um Deus cuidando da gente. Aliás, se estivesse cuidando, não estava desse jeito como está hoje. Tem gente que diz que horror, como que pode e tal. Pode. Marta é mãe da Helena e da Márcia. Na época em que suas filhas eram pequenas, a vida da sua família tomou um rumo inesperado. Alguém bateu a porta. E esse alguém exigia saber mais sobre a ligação da sua família com a esquerda. Durante uns bons anos, a gente tinha medo de falar, muito medo. Depois, comecei a falar com amigos e tal, mas eu sempre escolhi para quem falar. Isso foi em 75, né? Quer dizer, até hoje ela tem medo. Sim. Porque assim, com ela não aconteceu nada, mas com uma pessoa foi semelhante, que é o Rubens Paiva, que vocês devem saber. Foi bem na nossa época. Então, assim, e ele também não era envolvido. Sim, ele era um cara que ajudava os amigos. Foi o horror, o medo que se tinha. Nossa, eu fiquei muito tempo com medo quando eu vi uma pessoa fardada, mas fardada assim de guarda de trânsito, fazia assim, sabe? Parecia que já vinham me buscar. Mas para os filhos nunca tive vontade de sentar como eu estou sentado com vocês para conversar. Tem alguma coisa que dói, que é difícil. Também tem assim, às vezes a moça que trabalha aqui na minha casa, ela, uma vez, há anos atrás, ela disse, é verdade que tinha tortura, que torturavam as pessoas e tal? Aí eu falei para ela, é verdade. Aí eu tive uma vontade de dizer, eu fui torturada, tomei choques. Mas eu pensei, ela vai embora da minha casa. Porque se ela contar para o marido dela que ela está trabalhando numa casa de uma mulher, que até já foi presa e tal, porque é muita ignorância. Presa porque ela foi que ela aprontou para ser presa. Eu lembro de conversa, eu e meu marido, dizendo, agora nós vamos ter filhos, nós vamos continuar amigos de toda essa gente, mas a gente não vai fazer nada, participação, sabe? Desde reunião, manifestações, contribuição em dinheiro, que era pouco, mas muitos contribuindo, dando opiniões. As reuniões, o que eram as reuniões? Eram discussões de encaminhamentos, de como trabalhar com os jovens, com os estudantes. Só que amigo, no meu caso, um amigo que deixou de ser amigo,
que foi muito torturado, e na tortura ele foi dando o nome de todo mundo que ele conhecia. Então ele deu os nossos nomes também. E lá no DOPS, na UBAN, eles diziam que nós éramos bundas de pinguim, vocês são bunda de pinguim, que é frio, quer dizer, nós éramos frios, não é que eles prenderam os quentes, mas eles prenderam também os bundas de pinguim, tanto que soltaram, eu fiquei 1 mês e depois eu saí, porque a gente não tinha nenhum cargo na organização política, mas aí eu tenho uma posição de que quando você se põe a fundo na coisa, você tem que saber que você pode morrer. E você não pode abrir a boca, nem que morra, para envolver os outros. Isso eu tive a oportunidade de falar para ele lá dentro da prisão. Eu achei que, apesar de que eu tinha tanto medo deles, mas que eu me surpreendi de como eu me comportei comigo mesmo, sabe? E isso é um teste mesmo, né? Uma situação limite, mas um dos torturadores, ele me interrogou, e eu não lembro mais dizer para vocês, nem para mim mesmo eu não lembro o que eu conversei com ele, mas eu lembro que eu fui enredando ele. Ele disse: você sabe que eu gosto de conversar com você? Eu juro que ele falou assim. E eu achei que ele estava gostando, entendeu? Porque eu estava falando de alguma coisa, psicologia, alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele queria agredir. Quando eu fui presa, eu trabalhava numa escola pública, então as reações dos meus colegas de escola foram os mais variados. E, por exemplo, o Fusari, um querido meu amigo, que é da USP, é professor da USP, e que a gente trabalhava em dobradinha na escola, naquela época, a reação dele, ele foi para minha casa ajudar com as minhas filhas. Então, quando eu consegui, assim, depois de chorar muito, que eles me deixassem telefonar para minha casa, ele atendeu o telefone. Eu falei: Fusari, o que você está fazendo aí? Eu estou ajudando a encapar os cadernos das meninas. Quer dizer, ele teve uma reação que até hoje eu agradeço. Eu fico emocionada. Então, para mim, então, a ditadura estava um pouco mais lá fora da escola, até que aconteceu com a Marta. Então, quando a Marta foi presa, aí chegou em mim. Porque na época a gente escutava assim: fulano sumiu, fulano foi presa, e uma pista de fofoca aqui, contava ali, isso tudo era na surdina. Mas quando a Marta, minha amiga, colega de sala de trabalho, todas as manhãs, durante muito tempo, ela sumiu, então, naquele momento eu levei um choque muito grande, que a ditadura estava ali na minha sala. Eu e Marta trabalhávamos na mesma sala, ela não chegou para trabalhar. Eu estranhei, que a Marta, impecável, chegava no horário, saía no horário, dedicada, né? Então, um dia, eu cheguei lá de manhã, comecei a entrar, e tocou o telefone. Tem uma figura importante nessa história, chamada Tiana. E aí a Tiana me liga, pegou o telefone da escola que ela tinha e me conheciam de nome, né? Aí a Marta falou assim para mim: professor José, a Marta e o seu Mário foram presos agora de madrugada. E eu estou aqui com as crianças prontas para ir para a escola e não tenho como fazer isso, porque a irmã da Marta e o cunhado também foram presos no mesmo momento. Então, aí o que eu fiz? Eu falei: Tiana, deixa as crianças prontinhas que eu vou buscá-las. Eu tinha um Fusquinha na época, saí da escola correndo, fui lá no prédio da Marta, subi, estava aquele clima, a Tiana lá estava apavoradíssima, né? Porque ela foi acordada de madrugada também, e a Marta e o Mário falaram: nós estamos sendo presos, fica com as crianças, veja o que você pode fazer, né? Então eu comecei aí a pegar as crianças todo dia, levava para a escola e levava de volta. Porque aí a aflição, nós não tínhamos notícia da Marta, ninguém sabia onde eles estavam, o que estava acontecendo.
um terror absurdo, né? A todos os efeitos, as meninas foram informadas que o Mário e a Marta haviam viajado. Agora, o dramático foi um dia que eu chegava no prédio, eu subia com as crianças, né? Entregava lá em cima no apartamento para a Tiana lá. Um dia eu cheguei, ela abriu a porta, o telefone estava tocando. E aí a Tiana foi atender. Era o primeiro dia que a Marta conseguiu fazer uma ligação para a casa dela. Então aí foi um momento muito dramático, porque eu fui para o telefone, a Marta estava aflitíssima, eu estava apavorado, assim, emocionado, e precisamos criar um momento ali de tranquilidade. Olha, a mamãe está chamando, a mamãe vai falar com vocês, ela está viajando. Foi um momento muito difícil, eu acho. Esse momento foi bem difícil mesmo. E aí, com o passar eu não me lembro quanto tempo, mas isso foi o tempo que a Marta ficou presa. Eu continuei nesse vai e vem com as crianças, né? E as crianças lembram uma coisa que eu não me lembrava mais. Isso a Marta me contou. Você falou, as meninas contam e lembram que você ia levar na escola e tal. Eu ficava cantando para elas. Eu achei o máximo isso. Então foi esse fato me aproximou muito da Marta. Quando a Marta chegou em casa, que ela voltou do ICOD, eu me lembro que eles não se colocavam como vítimas. E isso é importante, porque revelou como a Marta era uma pessoa muito forte. Mas eu acho que a ditadura foi construindo em nós a necessidade de posicionamento. A gente tinha que se posicionar. Essa é Helena Grossbaum, filha da Marta. Eu tive uma educação bem misturada, tanto de tradições europeias, judaicas, quanto brasileiras. As tradições judaicas, elas foram muito mais a comida, umas festas, músicas, que eu ouvia as histórias, porque meus pais sempre foram muito abertos e tiveram muitos amigos brasileiros, fora de comunidade, pessoas de muitos grupos diferentes, sociais, étnicos. Eles não me ensinaram Yiddish porque nem achavam que teria alguma utilidade, que era a língua que meus avós falavam. Eles sabiam, mas não falavam em casa. E eu também acho que eles queriam olhar mais para frente do que para trás, né? Principalmente em função dos traumas vividos pela família na guerra. Mas o engraçado é que a minha filha se interessou e estudou Yiddish, então ela sabe mais que eu. Quando meus pais foram presos, me explicaram que dá para explicar para uma criança de 9 anos, né? Eles não mentiram, mas eles explicaram o que eu poderia entender, né? Mas foi um assunto muito pouco falado na minha família. Por causa do medo das outras pessoas saberem, o medo da ditadura voltar, o medo de prejudicar mais gente. Na melhor idade. Precisa adoçar, por uma conversa dessa, precisa adoçar um pouco. Hoje a Marta é aposentada e dedica seu tempo a hobbies variados. Também gosta de acompanhar o mundo das artes de todos os tipos e compartilhá-lo com a família, os amigos e quem mais se interessar. Durante 60 anos não dava tempo de ter muito hobby, se bem que eu tive. Mas era assim, roubando momentos do dia a dia, né? À noite, hobbies à noite. Mas eu fiz escultura, eu fiz marcenaria, eu fiz joalheria, só isso. Só. E bordado. E eu gosto dessas coisas todas. Eu sempre adorei artes. Hoje eu gosto muito de artes, gosto de ir a museus, exposições. Queria ter outra vida para poder dar tempo de só fazer arte e não trabalhar mais em escola. Eu tenho assinatura na Sala São Paulo, então vou assistir os concertos. Adoro cinema, adoro. Teatro também gosto muito. Então, quando eu tenho companhia, eu vou. E tenho um pique que os amigos e as minhas filhas dizem, como se aguenta? Nas coisas que eu gosto, eu tenho todo o pique. Eu posso
cansar o dia inteiro, aí você diz, vamos ao teatro à noite. O que não faltam, inclusive, são amigos de Marta. Eu vou começar com uma citação da Clarice Lispector. Amizade é matéria de salvação. Marta querida, nós tivemos o privilégio de, ao longo dos anos, nós criarmos uma amizade que ficou para sempre. Independente que a gente se veja pouco, falamos poucos, a amizade o afeto permanece, né? Eu tenho muito carinho por você e tenho certeza do seu carinho por mim. Sempre na esperança que a gente vai se encontrar em qualquer hora para tomar um café. Ô professor, conta mais dessa Sala São Paulo. Você também frequenta? Vocês vão juntos? Não, eu frequento há 25 anos e nós assinamos o mesmo concerto, o Mogno. Então, o dia do Mogno é o dia que eu encontrava a Marta, sistematicamente, né? Então, aí era um momento muito agradável, sempre amoroso. E também tem uns paralelos interessantes. Eu e a Marta temos uma amiga comum que chama Marialva. Então, o marido da Marialva era delegado de polícia na época, que se chama Glauco. Ele ajudou, de alguma maneira, eu nem sei como, ele conseguiu que a Marta desse aquele telefonema para casa. Então, o Glauco teve uma participação nessa história. Então, aí também ficou um trio interessante. Eu, a Marta, a Marialva e o Glauco ficamos, para a Marta, a gente ficou um trio diferenciado, porque nós vivemos com ela um momento muito difícil. E o que fica? Com uma história e legado de mais de 8 décadas, Marta tem muitas lembranças, algumas saudades e diversos aprendizados, mas ainda quer ver mudanças, transformações e segue sonhando com um futuro melhor. Marta cresceu numa família que sobreviveu ao Holocausto, viveu os horrores da ditadura, perdeu seu grande amor cedo demais. Mas não é dos fantasmas do passado que ela tem medo. Não, eu me arrependi, eu acho que eu tive muita sorte. Casei com uma pessoa que era maravilhosa e que foi maravilhosa até morrer. Foi uma sorte, uma boa escolha. Tive um grande azar, que foi meu marido morrer com 50 anos. Tão bacana que ele era e morreu com 50 anos. O que você gostaria de ver acontecer ainda em vida? E aí, pode ser qualquer coisa. Eu gostaria de muita coisa. Para começar da família, eu gostaria que meus netos tenham a sorte que eu tive e tenham a competência para permanecer onde estiver. Outra coisa que eu gostaria era a paz no mundo, né? Eu acho um absurdo como os homens ficam se matando. Agora está essa situação Israel, Irã, Palestina. É um absurdo que está se matando todo dia de gente. Então, aqui uma coisa que eu não sei quando vai acontecer. Eu estou com medo que essa paz não venha tão já, não. Que memória que você gostaria que os seus netos e bisnetos tivessem de você? Eles... Memória... que eles pudessem aproveitar a parte boa, que eles conheceram minha, se é que eles encontraram essa parte boa, mas que eu ainda falo coisas para os netos, mas de procurar que eles tenham uma visão, como a visão que eu tenho, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. E a vida agora, eu fico curiosa para ver os tempos, como será que eles estarão. Porque eu já não sei onde, eu já vou estar muito longe para ver. Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve roteiro e apresentação de Suzana Petropoulos e Billy Fernandes, e reportagens de Beatriz Pessinato e Júlia Stanislau. A produção é de Júlia Stanislau e a edição de Guilherme Vale. Coordenação de Beatriz Pessinato. O arquivo desse programa está disponível no portal Jornal da USP. Um lindo domingo. Muito obrigada pela audiência.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.